Olá, sejam muito bem-vindos a este webinar. Vamos tentar hoje falar sobre produção de retorno. O que é que isso significa? No fundo, é tentar responder a uma pergunta muito simples. Será que nas suas aulas todos os alunos estão mesmo a perceber aquilo que está a dizer? Dito de outra forma, por que razão nós insistimos em perguntar aos alunos: perceberam? Não será já tarde demais? Será que nós podemos acabar com aquela sensação desagradável de estarmos a falar para o boneco, ou seja, de haver uma boa série de miúdos da turma que provavelmente, ou pelo menos nós temos essa percepção de que eles poderão não estar tão completamente dentro daquilo que nós estamos a dizer? Haverá soluções, haverá receitas para poder garantir esse retorno deles, tentar compreender com clareza quem é que está a perceber, quem não está a perceber. É isso que vamos falar hoje. Vamos falar sobre a produção de retorno, de feedback, tentar saber de que forma é que as energias do professor podem estar concentradas na ideia de que os alunos são o que importa realmente e que eles têm de nos dar a indicação de que estão mesmo a perceber aquilo que nós estamos a dizer e não apenas a qualidade daquilo que nós estamos a dizer. Interessa que haja uma cientificidade nossa, evidentemente, uma qualidade pedagógica, mas a qualidade pedagógica pressupõe um caminho de duas vias, que é o de garantir que nós percebemos que os alunos estão a perceber o que nós estamos a dizer. E é essa produção de retorno que nos vai ocupar nos próximos minutos. Uma das formas mais fáceis que eu conheço para poder garantir que um professor está em constante controle sobre aquilo que os alunos estão realmente a aprender é dar-lhes um mecanismo muito simples, que funciona sempre, sem luz elétrica e sem rede de internet, funciona maravilhosamente, e que lhe permita estar em constante comunicação com os seus miúdos e com os seus alunos. E isso faz-se através da utilização de uma técnica que se chama copos semáforo, que foi inventada por um educador britânico chamado Dylan Wiliam e a que não se dá, julgo eu, a devida importância. É uma técnica muito simples, utilizando apenas 3 copos de cores diferentes, um verde, um amarelo e um vermelho. E esta utilização destes copos, que cada aluno tem, é uma forma muito rápida de nós compreender, muito eficaz, de garantir que o professor estabelece com os alunos esta comunicação muito simples de que se tu não estás a perceber, é natural que não estejas a perceber. Há coisas que eu digo, eu não tenho a tua idade, tu não tens que saber as palavras que eu sei, às vezes saem palavras complicadas como inexorável ou inverosímil ou o que quer que seja, e portanto às vezes saem-nos estas palavras e nós nem percebemos que estamos a dizer palavras desse género. Eu recordo-me ter um aluno que uma vez me perguntou: professor, o que é que quer dizer vice-versa? Eu nunca na vida me passaria pela cabeça que ele não soubesse. Portanto, há muitas coisas que nós julgamos, damos por adquirido que eles vão saber, mas que podem não saber. E é natural até que não saibam, se calhar nunca houve nenhuma circunstância em que alguém lhe tivesse explicado o que é que vice-versa queria dizer. E, portanto, temos é de aprender com isso e aprender com o facto dos miúdos nos poderem, no fundo, são estímulos e coisas que eles nos vão dizendo você pode ser melhor professor ainda, sabe? Basta que eu lhe esteja a fazer esta pergunta. Estes copos ajudam justamente a garantir esta intensa comunicação e constante comunicação com o aluno. E como é que isto funciona? É uma coisa muito simples, utilizando estes 3 copos, cada aluno tem um conjunto destes 3 copos empilhados, e o que vai acontecer é que um professor tem uma visão muito confortável da sala e vê todos os copos verdes espalhados por toda a sala. Isso significa uma coisa muito simples, significa que os alunos estão a compreender. Sempre que um aluno tem um destes copos em cima, ele está a dizer ao professor: professor, pode continuar, eu estou a perceber, ok? Tudo o que está a fazer está bem, eu até agora compreendi tudo muito bem. Quando, por alguma razão, um aluno se distrai, e toda a gente se distrai, mesmo neste webinar, enquanto eu estou a falar, já alguém se distraiu de certeza absoluta. Por uma razão muito simples, as pessoas têm mais em que pensar. Isto não é tudo o que acontece na vida de cada um. A mesma coisa acontece com os alunos. Uma aula não é a única coisa que está a acontecer na aula. Estão a acontecer imensas coisas na aula. E os alunos distraem-se, e nós temos de encontrar o lugar para garantir que a distração é, digamos assim, entendida, mas que também é superada. E estes copos ajudam-nos a fazer isso. Quando um aluno percebe que não percebeu, ou seja, distraiu-se por qualquer razão, houve qualquer circunstância que fez com que ele perdesse o fio à meada, então o que vai suceder é que ele coloca o amarelo. Ele não vai fazer nenhuma pergunta. Na verdade, ele não tem nenhuma pergunta para nos fazer. A única coisa que ele nos está a dizer é: professor, desculpe lá, mas distraí-me. Ou então está a dizer ainda outras coisas, como por exemplo:
eu estou a gostar tanto desta parte da matéria, eu gostava que elaborasse um bocadinho mais, não saísse deste ponto, não desse mais informação nova, continuasse neste tópico aqui. Isso interessa-me. O aluno não tem uma pergunta para fazer, nem o professor se dirige sequer ao aluno, não lhe pergunta porque é que ele teve o amarelo. Não, o professor a única coisa que vê é os amarelos a aparecerem na sala de aula. E quando esse amarelo aparece, o professor sabe que não deve introduzir matéria nova e vai falando sobre esse assunto e tentando elaborar o melhor possível, com outras palavras, evidentemente, tornando-a mais perceptível para o aluno. Esse é o tópico central. Quando o aluno finalmente compreende e percebeu, isso é uma cumplicidade silenciosa que se estabelece com os alunos e que deve ser, evidentemente, preparada, então ele volta ao verde. Quando o aluno faz isto, quando o aluno tem a coragem de pôr o amarelo, é uma forma muito discreta de dizer que não percebeu. Não tem que se expor demais. Só o professor, de alguma maneira, é que vê aquilo. E não tem uma pergunta, como vos disse, para fazer. Mas quando ele volta a pôr o verde, ele no fundo está a agradecer ao professor e a dizer ao professor: obrigado, eu já percebi, pode continuar, essa parte está resolvida. E então o professor continua. Quando o aluno finalmente tem uma pergunta mesmo para fazer, então ele usa o vermelho, tal como nos semáforos do trânsito. Então o que sucede é que o professor, aí sim, pronto, ele sabe que o aluno quer fazer uma pergunta. E então, ao fazê-lo, ele interrompe a aula, ele interrompe a lição naquele momento e pergunta: ok, diz lá, qual é a tua pergunta, o que é que queres? Ele formula a pergunta e, em princípio, não será o professor a responder. Quem terá de responder, evidentemente, é todas aquelas pessoas que têm o copo verde, ou seja, aqueles que têm estado a dizer ao professor, silenciosamente, que estão a perceber tudo. E, portanto, isto responsabiliza o aluno. Sempre que ele põe um copo verde, ele está a dizer ao professor, no fundo, uma coisa muito importante, que é: se alguém me fizer uma pergunta, eu acho que estou em capacidade para poder responder essas questões. Esta autorresponsabilização do aluno é algo que eu acho muito, muito válido e muito importante. E que pode, lá está, de alguma maneira, ser muito estimulado pela utilização destes copos. Eu gostava de dizer uma coisa. Se estão à espera de pegar amanhã e ir agora achar esta ideia ao máximo e pegar nestes copos e levar para a vossa aula e começar a achar que os copos vão funcionar, isso não vai acontecer. Isto requer uma preparação e requer um trabalho prévio com os alunos. Não adianta nada pegar nos copos e ir para lá: isto é tão boa ideia que eu vou já levar. Não é nada assim que funciona. O que funciona é combinar com os alunos, discutir com eles a forma como tudo isto funciona, saber se a coisa resulta e depois, se achar que a coisa resulta em avançar. Na minha experiência, acho que isto funciona muitíssimo bem. Eles compreendem muito bem a lógica desta estratégia e, portanto, é uma técnica muito simples e que eu acho que pode trazer resultados muito concretos para garantir que não falamos para o boneco. Eu vou exagerar agora um bocadinho, mas eu acho mesmo que aquilo de que vamos falar agora é a maior revolução no ensino desde o quadro e do giz. E chama-se whiteboard, que é apenas uma maneira muito snob de falar de uma placa de melamina, um quadro branco. E este quadro branco pode nos ajudar imenso a tentar resolver aquele problema que nós falávamos há bocadinho, que é o de tentar saber se eles estão mesmo a aprender aquilo que estamos a dizer. E tornar isto extremamente divertido e muito dinâmico dentro de uma sala de aula. Porque os miúdos precisam fazer coisas, esse é o ponto essencial. Pedir-lhes para estarem quietos e calados não é uma boa ideia. Eu sei que soa uma boa ideia, mas na verdade ninguém gosta de estar quieto e calado a ver webinars. Isso diz tudo. Portanto, a questão é muito simples. É muito importante compreender que as pessoas têm a sua vida e, portanto, têm outras coisas em que pensar, pensam de outras maneiras e têm outras maneiras de estarem concentrados. Nem todos estão concentrados da mesma forma. E por isso mesmo, nós temos de dar espaço a isso. E, sobretudo, se nós pudermos dar aos alunos a possibilidade de nos explicarem onde é que nós podemos ser úteis, melhor ainda. Detectar o erro. Este é um tópico que me parece mesmo muito importante. Nós temos uma relação muito estranha com o erro. Nós achamos que não devemos errar. Todos estamos de acordo que não há quem não erre. Toda a gente erra. Mas não encaramos a presença do erro nas nossas salas de aula com a naturalidade com que ele deveria ser aceito. E isto pode nos ajudar a dissipar essa intensidade do erro. Como é que nós fazemos isso? Imaginem que nós estamos a falar sobre o fascismo italiano. E queremos perguntar aos alunos qual era a alcunha, digamos assim, que o título informal que Mussolini tinha junto à população italiana. E nós queremos, no fundo, que eles escrevam Il Duce,
e que escrevam aqui assim a palavra il duce. Acabámos de explicar, dissemos isso há bocadinho, portanto achamos que eles agora vão poder fazê-lo. E o que nós fazemos é exatamente isso. Trazemos uma dessas perguntas e perguntamos, ok, muito bem, cada aluno tem uma destas canetas e uma destas placas, e a única coisa que fazemos é fazer a pergunta, formular a pergunta. E dizemos qual era o nome, porque Mussolini era conhecido junto à população. E então damos-lhe ali uns segundinhos em que eles vão tirar e vão escrever aquilo que querem. E põem e escrevem o que têm a escrever. E uns farão isto e outros farão outra coisa qualquer. Na verdade, é esse o ponto que nos interessa. Já agora, um desmaquilhador é ótimo para limpar tudo isto. Portanto, se fica imediatamente assim. Então, o que sucede é que nós temos os alunos a responder aquilo que nós pensamos que seria a resposta certa. Mas a verdade, e essa é que é a parte divertida disto, é que vai haver uma boa série de alunos que o não vão fazer. Há de haver até alunos que estão já devidamente preparados para fazerem isto e mostrarem-nos uma coisa deste género. Qual é o problema? Ao fazê-lo, estão a dizer-nos coisas e estão-nos a dizer, professor, você é útil aqui. Ou seja, pode-nos dar aqui uma ajuda. E, portanto, quando o erro aparece numa sala de aula, é a ocasião perfeita para que o professor compreenda que esse é o ponto que tem que ajudar a superar. Ou seja, sabemos que há problemas na sala de aula ali. E mais ainda, podemos dizer aos colegas que ajudem as pessoas que acabaram por demonstrar que não sabem ou que escreveram erradamente essa pergunta. E, portanto, isto traz-nos inúmeras vantagens. Não apenas a dinâmica da sala de aula, que é extremamente divertida, envolve os miúdos, eles são super atentos a este momento, mas mais do que isso, permite-lhes errar com tranquilidade, com serenidade. Isto não significa que nós vamos imediatamente a correr para um Excel qualquer a dizer, o aluno não sabe e por isso vai ter uma nota inferior. Não, é exatamente o oposto. O aluno não sabe e teve a valentia de nos dizer que não sabe. E isso para nós é muito, muito estimável, muito meritório. É isso que nós queremos que aconteça. Queremos mesmo que os alunos estejam tranquilos a assumir que não sabem as coisas e que os outros os ajudem e que deem essa oportunidade. Nós podemos utilizar isto para fazer outras coisas. Por exemplo, não apenas para fazerem uma palavra, podemos pôr o sim ou não, verdadeiro ou falso, tudo depende das perguntas que queiram formular, mas podemos fazer outra coisa ainda mais divertida. Imaginem que nós falamos dos diferentes princípios do fascismo italiano. É apenas um exemplo. E falamos do corporativismo, do nacionalismo, o enaltecimento do líder, falamos de todas essas características. E então, o que nós podemos pedir aos alunos é que escolham uma dessas características e escrevam-na no seu whiteboard. Damos-lhe 20 segundos para o fazer. E um deles vai e escreve qualquer coisa deste género. E a um momento combinado, nós pedimos que eles levantem o quadro e um diz antiparlamentarismo, por exemplo. E este vai somar-se às outras características que os outros colegas escreveram nos seus whiteboards. Pegamos em mais um desses colegas, vai até ali ao quadro e vai começar a pôr todo esse puzzle, todas as sugestões que os seus colegas foram dizendo. Já agora, quando alguém puser antiparlamentarismo, já agora ele pode explicar o que é que acabou de escrever. E isso vai fazer com que seja o aluno a tomar a decisão de não apenas apresentar o seu tópico, mas também de o explicar. E este é o ponto essencial de toda a aprendizagem. É quando os alunos, quando qualquer um de nós que aprende coisas, é convidado a explicar aquilo que sabe. Ou seja, a pôr palavras naquilo que já conhece. E esse tópico pode ajudar muito a tornar uma aula muito mais ativa, muito mais interveniente. Na verdade, trata-se apenas de tentar recordar aquilo que fez com que nós decidíssemos ser professores, que era tentar encontrar as melhores formas de garantir que os nossos miúdos podem brilhar. Um outro exemplo prático da utilização dos whiteboards ou destas placas brancas é, por exemplo, e é só mesmo a título de ilustração, vejam, por exemplo, uma pergunta que nós queiramos saber por parte dos alunos: quais são as grandes diferenças que existem entre o fascismo italiano e o nazismo alemão? Duas ideias, por exemplo, e nós queremos que eles nos reflitam e que digam que o nazismo alemão é aberta, explicitamente racista, ao contrário do que acontecia com o fascismo italiano,
E, por outro lado, a ideia do espaço vital, a ideia do imperialismo, o chamado Lebensraum, que os alemães depois, com que os alemães iriam depois também justificar todo o seu expansionismo. Ora, se nós usarmos estes whiteboards, nós podemos, lá está, pedir aos alunos que nos digam quais são as duas grandes características que vocês encontram que distinguem o fascismo italiano do nazismo alemão. E pedimos-lhes que escolham uma. E quando um deles escreve racismo, por exemplo, temos essa ideia explícita. E, portanto, a partir do momento em que o fazem, nós passamos a ter uns alunos a dizerem racismo, outros alunos a dizer espaço vital e, portanto, a partir desse instante nós vamos compondo e consolidando cada vez mais os conteúdos. Esta é apenas uma forma de utilizar as coisas, podemos fazer isto de outras maneiras. Imaginem, por exemplo, numa crise de superprodução, estar a pedir aos alunos que nos digam dos diferentes momentos de uma crise de superprodução. E eles vão-nos dizendo, sei lá, a redução dos preços, a saturação de mercado, os layoffs, os despedimentos, o investimento em publicidade, enfim, todas essas ideias que podem vir surgindo e que, no fundo, completam um puzzle e que pode ser extremamente prático, extremamente eficiente, sempre no ponto, ou seja, sem nunca divergir muito em relação aos conteúdos que nós queremos transmitir e às aprendizagens essenciais que temos para lhes garantir, mas, sobretudo, temos a noção de que eles estão a participar, que eles são a figura de proa deste processo. E já agora, para nós, professores, é super divertido. Nestes tempos mais perístomos dos recessos paleontológicos dos fósseis pleocenos, os nossos ancestros nos estereotiparam. Não adianta, não vale a pena. Não adianta nada falar assim. Eu acho que temos de nos compreender uns aos outros e eu suspeito muitas vezes que os alunos nos ouvem exatamente desta maneira. E, portanto, temos de encontrar soluções de garantir que o próprio professor percebe o que é que está a ser percebido pelos seus alunos. Nós hoje apresentámos duas sugestões apenas para garantir que essa comunicação se estabelece de uma forma muito rápida, muito fácil e muito simples. Eu gostava de advertir que não pensassem já em ir correr a comprar copos e placas e não sei o quê. É muito importante que se compreenda que cada professor, cada turma são contextos completamente diferentes e, portanto, cada um deve ir à procura das soluções que melhor se adaptam ao seu contexto de aprendizagem. Esse é o ponto essencial. E temos, portanto, que ter a criatividade e o espírito crítico de avaliarmos a nossa própria conduta, a nossa própria aula, a nossa turma, enfim, todas essas coisas a que já estamos habituados a fazer, garantir que fazemos uma boa adaptação destas técnicas àquilo que é o nosso perfil e a nossa forma de criar momentos de aprendizagem. Portanto, desejo-vos tudo bom e espero que todas estas soluções possam ajudar-nos a fazer aquilo que todos queremos, é que o aluno goste mais de si mesmo.